Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define os parâmetros para a elaboração do orçamento de 2014. O prazo para a apresentação de emendas vai até a próxima quinta-feira. A expectativa é a de que o texto final seja votado na Comissão Mista no dia 21 deste mês. Em uma reunião sem polêmicas, a Comissão Mista de Orçamento aprovou por unanimidade o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO traz os parâmetros para a elaboração do orçamento de 2014. A lei prevê o crescimento de 4,5% do PIB, inflação também de 4,5%, taxa básica de juros da economia em 7,25% e o salário mínimo de R$ 719,48. Aprovado o relatório preliminar, os parlamentares têm até a próxima quinta-feira para apresentar emendas. A expectativa é de que no dia 21 a comissão mista vote o texto final. Dessa forma, ainda em agosto, o plenário do Congresso poderia aprovar a LDO. Os parlamentares admitem que o acordo sobre a LDO foi possível graças à aprovação da proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo pela Comissão Especial da Câmara. A PEC, que deve ser votada pelos parlamentares em plenário na semana que vem, obriga o governo a executar as emendas apresentadas pelos parlamentares até um limite de 1% da receita corrente líquida da União. Em 2014, o valor chegaria a 6 bilhões e 750 milhões de reais, mais de 10 milhões por parlamentar. Se atender à boa vinculação, à boa aplicação dos recursos, não tem problema nenhum. Agora, se for pegar os recursos públicos, os impostos pagos para projetos que não dialogam com o desenvolvimento local, estadual e nacional, eu sou daqueles que entendo que não é razoável. Nós temos discussões fundamentais dentro do Congresso que vão mudar definitivamente, estruturalmente, profundamente a relação entre o Legislativo e o Executivo. As emendas impositivas é um tema, a obrigação da votação dos vetos presidenciais é outro tema. Estes dois itens por si só mudam completamente a relação entre o Legislativo e o Executivo. E dentro deste ambiente é que nós estamos conseguindo aqui, com muito esforço, uma grande vitória na condução do trabalho dessa comissão, que é a votação do relatório preliminar. O encontro da bancada do PT com a presidente Dilma, a proposta de abrir a tribuna para qualquer pessoa e a força do setor rural. Veja trechos de alguns discursos no plenário desta quinta-feira. O senador Sérgio Souza destacou o papel do agronegócio na queda da inflação. A queda no preço dos alimentos teve forte impacto no indicador. De acordo com o IBGE, o grupo se manteve em processo de desaceleração e após a taxa de 0,4% em junho, teve queda de 0,33% em julho. Por se tratar de alimentos, senhoras e senhores senadores, não é possível dissociar a notícia do desempenho da produção agropecuária nacional e, neste caso, de excelente safra que estamos colhendo em virtude da alta capacidade produtiva que detemos. O senador Cristóvão Buarque defendeu propostas em análise no Senado que permitem a qualquer pessoa usar a tribuna da casa para se manifestar. Para ele, a Câmara dos Deputados, as câmaras municipais e as assembleias legislativas também deveriam adotar a regra. Se isso fosse feito na Câmara de Vereadores de Campinas, não teria provavelmente acontecido o que aconteceu na noite passada, quando os jovens invadiram e quebraram o plenário da Câmara de Vereadores. Se eles tivessem tido espaço para falar, é possível que não tivesse acontecido. Que uso melhor daríamos nós para as sextas-feiras, que em geral são poucos de nós que aqui vimos? Por que coisa melhor do que usar a sexta-feira para que os jovens falem? E digam a televisão, transmitido pela televisão Senado, pela televisão Câmara, pela televisão de cada Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, como hoje quase todas já têm. O senador Jorge Viana comentou a reunião nesta quinta-feira da bancada do PT no Senado com a presidente Dilma. Eu queria dividir com todos os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo um otimismo realista da presidente. Eu falei que já conversei muito com ela, mas eu nunca saí tão contagiado. Ela conseguiu passar, sem soberba,
um otimismo, uma confiança nesse país, nesse povo, em todos que trabalham nesse país, que foi extraordinário isso. Representantes de conselhos de medicina vieram hoje ao Senado para pedir a derrubada dos vetos à lei do ato médico e mudanças na medida provisória que criou o programa Mais Médicos. Eles foram recebidos pelo presidente Renan Calheiros. Os médicos fizeram um dia de mobilização no Senado. Pela manhã, profissionais do Paraná entregaram ao presidente Renan Calheiros um abaixo-assinado com mais de 42 mil assinaturas. Eles são contra a medida provisória que cria o programa Mais Médicos e os vetos da presidente Dilma Rousseff à lei do ato médico, que regulamenta a atividade no país. Nós temos no próximo dia 20 a primeira sessão do Congresso Nacional para apreciar esses vetos a partir dos novos critérios que foram aprovados no projeto de resolução. Fiquem absolutamente tranquilos que o Congresso Nacional fará a sua parte. Em 6 dias nós conseguimos 42.511 assinaturas da população dizendo que não, dessa forma eles não querem que a saúde seja tratada e sim querem uma medida definitiva, uma medida que vai estruturar realmente a saúde e possa levar a qualidade que toda a população merece. À tarde, uma nova comitiva. O presidente do Conselho Federal de Medicina também criticou os vetos ao ato médico e anunciou que o CFM vai distribuir cartilhas entre os pacientes contra as mudanças feitas pelo Poder Executivo. Essa casa fez um trabalho belíssimo durante 12 anos e agora corre o risco de ver todo um consenso e um trabalho sério feito por senadores e deputados sérios ser pisoteado, rasgado, jogado no lixo por interesses outros. A categoria também criticou a MP do programa Mais Médicos, que vai pagar R$10 mil a profissionais interessados em trabalhar no interior do país. O presidente da Federação Nacional dos Médicos disse que a medida provisória não resolve o problema da saúde. Levar médicos aonde esses profissionais não estejam é importante, dentro da legislação, concurso público, direitos trabalhistas e condições de trabalho, para que não seja apenas um engano para a população. Senadores e deputados instalam na próxima semana a comissão especial que vai analisar o programa Mais Médicos. A proposta deve sofrer alterações. Os parlamentares apresentaram 567 emendas ao texto original. Quando uma medida provisória recebe a quantidade de emenda que ela recebeu, significa dizer que alguma coisa está errada, que alguma coisa precisa melhorar. A medida provisória reforça essa precarização. Na medida em que é uma bolsa, na medida em que não obedece aos direitos trabalhistas, então a gente não pode aceitar isso. A extradição foi um dos assuntos discutidos pela Comissão de Relações Exteriores nesta quinta-feira. Os senadores debateram as mudanças feitas pela Câmara em um projeto da CPI da pedofilia. O assunto terá que voltar à pauta na semana que vem. O primeiro assunto da pauta foi um projeto elaborado pela CPI da pedofilia. Pelo texto, o Ministério da Justiça ganha poderes de extradição e, se for o caso, encaminhar os pedidos ao Supremo Tribunal Federal. A alteração feita na Câmara dos Deputados não agradou ao senador Magno Malta, que presidiu a CPI. Ele acha que as extradições devem ser decididas diretamente pelo Supremo e pediu vista da matéria. Se o sujeito tem mandado de prisão por abuso de criança no país dele, bate aqui dentro. E se ninguém pedir, o Ministério se sente à vontade para dizer arquiva isso, porque nós estamos cerceando o direito de liberdade do cidadão. De liberdade de ir para onde? De ir para as praias do Espírito Santo, abusar de criança, de descer para qualquer outro lugar que ele quiser? Esse tema, ele é de suma importância. Nós estamos, de há muito no Brasil, precisando de um código para estabelecer a cooperação jurídica internacional em matéria penal. A Comissão de Relações Exteriores também começou a analisar 16 projetos de lei que concedem isenção da cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A matéria não foi votada porque a senadora Vanessa Graziotin pediu vista. Uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária discutiu o domínio de grandes grupos multinacionais sobre o mercado de sementes no Brasil e o impacto desse oligopólio sobre a produção de grãos no país. O uso de grãos geneticamente modificados é uma realidade no Brasil desde 1996. De lá para cá, o setor faturou 18 bilhões de reais a mais, graças à biotecnologia. 81% desse total
foi parar na mão dos produtores. A semente melhorada é uma ferramenta da Revolução Verde fundamental para o desenvolvimento da agricultura e também para o trabalho dos agricultores. Saímos de um mercado onde a gente tinha poucas variedades, um produto de qualidade produtiva menor, uma estrutura de produção completamente diferente do que é hoje, com mais plantas por hectare, uma área menor, uma produtividade menor, e chegamos hoje a uma produtividade maior, a uma área que triplicou nos últimos 30 anos e o que fez, como dito antes já pelos que me antecederam, o Brasil se tornar uma potência. Se por um lado a tecnologia trouxe ganhos, por outro, viu crescer o domínio de poucas multinacionais sobre o mercado de sementes. A baixa concorrência pode elevar o preço dos grãos, inviabilizando, por exemplo, o trabalho de agricultores familiares. Eu acho que as empresas de pesquisa têm um papel fundamental de manter os bancos, ser mantenedores desses bancos genéticos, né? De manter essas sementes convencionais, que a agricultura familiar usa muito, né? E a gente sabe que tem empresas mantenedoras, chega a um ponto que não interessa mais economicamente para elas manter essas sementes convencionais, elas simplesmente tiram do mercado e o agricultor familiar fica à mercê desse processo. No entanto, não há nenhum órgão encarregado de intervir no licenciamento de tecnologia para a produção de sementes. Com relação aos licenciamentos que têm sido submetidos ao CAD, eles têm se revestido de um caráter não exclusivo. Em razão desse caráter de licenciamento de sementes, o CAD não tem aprovado esses atos por entender que eles têm um caráter pró-competitivo, principalmente porque não há transferência de ativos ou controle societário. O importante não é o produto inteiramente feito em determinado lugar, é lutar para que a gente faça parte de um pedaço daquele produto que deverá ser produzido em toda parte do mundo e finalmente chegando ao consumidor. Para os senadores, a Embrapa, maior empresa pública de pesquisa agropecuária do país, pode ajudar. Nós precisamos dar instrumento para a Embrapa para ela poder competir nesse meio aqui. Nós não podemos dizer Monsanto não faça, Bayer não faça, Cima não faça. Não, todo mundo tem que fazer, mas a nossa empresa pública também tem que fazer. Estamos fazendo isso, o senador Blairo Maggi mencionou o PLS 222, que é para a abertura de uma subsidiária da Embrapa, uma SA, que seria inteiramente controlada pela Embrapa e que nos daria o grau de liberdade e a flexibilidade para negociar com o setor privado, para lidar com contratos extremamente sofisticados e complexos, para elevar a nossa capacidade de operar no mercado e em interação com o setor público em igualdade de condições. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.